Graça e paz. Estou aqui para compartilhar o primeiro vídeo do devocional A Loucura de Deus. Então, esses dias eu vou compartilhar palavras poderosas e o tema dessas palavras, eu vou tirar deste livro A Loucura de Deus. É um livro que tenho lido, me tem abençoado bastante e creio que também vai te abençoar poderosamente por meio dos vídeos que eu farei aqui. Claro, não vou compartilhar todos os temas que estão aqui porque tem 21 temas, mas vou compartilhar alguns só para que tu possas desfrutar da loucura de Deus. Só para explicar um pouco a respeito do tema, a loucura de Deus, porque talvez tu possa se perguntar, a loucura de Deus, o que é? Será que Deus é louco? Não, quando nós falamos a loucura de Deus, não porque Deus é louco como tal, mas é porque a loucura é definida quando uma pessoa faz algo anormal, algo que não está no normal, algo que está fora do comum. Por exemplo, quando alguém começa a andar na rua nua, a gente fala o quê? Tá louco. Por que a gente diz que a pessoa está louca? Porque a pessoa faz algo anormal, algo que não faz sentido da pessoa fazer. Então, Deus também, nós falamos que a loucura de Deus, porque existem certas coisas da parte de Deus em que nós interpretaremos como a loucura. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Romanos que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nele pudéssemos ser feitos justiça. O que isso significa? É que Jesus Cristo, que é o perfeito, que nunca pecou, nunca conheceu o pecado, nunca teve nenhuma relação com o pecado, ele foi punido por Deus para que nós que temos todo tipo de pecado fôssemos aceitos, fôssemos justificados, fôssemos recebidos no céu. Aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, ele foi abandonado na cruz. Mas nós que somos pecadores, nós que temos todo tipo de pecado, não somos abandonados, independentemente dos nossos pecados. Isso é uma loucura, porque é normal aquele que é perfeito ser aceito. É normal aquele que é perfeito ser escolhido, não ser rejeitado. Mas não é normal o perfeito ser rejeitado para um pecador ser aceito. Então essa loucura de Deus, há uma novidade, nós somos aceitos, independentemente dos nossos pecados. Não importa o que você tenha feito, não interessa qual é o pecado que você tenha cometido, você foi aceite. Deus te ama, Ele é bom, Ele está à procura de uma maneira para te abençoar. Você precisa crer nessa verdade, você é amado. Mas gostaria aqui de ler uma passagem, Primeiro, antes de ler essa passagem, vou contar aqui a história do filho pródigo, só para estarmos sincronizados. A Bíblia diz que está lá em Lucas 15, Jesus Cristo ele contou uma parábola em que tinha um pai que tinha lá 2 filhos, o mais novo e o mais velho, lógico, E o mais novo, ele veio e falou, pai, me dá a parte da herança que me pertence. Aí o pai dividiu a herança para os dois, para não ter confusão, porque se dá um, o outro reclama, então ele dividiu para os dois. E o mais novo, depois de alguns dias, pegou toda a herança, sumiu, foi embora, gastou a herança do jeito que ele quis. Só que, quando ele estava distante, acabou a herança, passou fome, necessidade. Ele voltou, caiu em si, ele disse, vou voltar em casa do meu pai, vou reconhecer o meu pecado, vou falar que eu peguei contra ele, contra o céu, e vou pedir para que ele me aceite de volta como um escravo. Só que algo surpreendente, vou ler aqui agora algo surpreendente, é o seguinte, Lucas 15, capítulo 20, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, ele se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe pescoço, e o beijou. Então, aqui a Bíblia mostra que quando o filho levantou, foi para a casa do seu pai, antes de chegar em casa do pai, o pai estava no portão esperando, porque o pai tinha a expectativa de que um dia o meu filho virá. Então o pai sempre ficava no portão, por essa razão que o amor, acho que você foi a Deus, mas no dia que você pensou em ir até Ele, Ele já estava lá te esperando. Então, Deus é que vem atrás de nós. Ele é que deixa as 99 ovelhas e vem atrás dessa ovelha perdida que somos nós. Então, não somos nós que nos convertemos, é o próprio Deus que nos converte. Não somos nós que corremos atrás dEle, porque a vez que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não tem como um morto ir atrás de Deus, mas Ele que é vivo, é que veio atrás de nós mortos e nos deu vida juntamente com Cristo. Percebe a loucura de Deus? Então, o filho, quando voltava, o pai o viu, correu ao encontro dele, o abraçou, o encheu de beijo. O filho trabalhava lá com porcos, provavelmente cheirava mal, com lama. A Bíblia diz que ele não tinha nada para comer, então, se não tem nada para comer, nem água para beber tem, nem para tomar banho, pior ainda tem. Cheirando mal, sujo, mas o pai não fez caso disso. O pai foi ao encontro do filho, abraçou o filho, beijou o filho, não se preocupou com nada.
Esse é o amor de Deus. Não interessa aonde você tem estado, tem frequentado, o que você tem feito de errado. Não interessa. O Pai te ama do mesmo jeito. O olhar dele para contigo não mudou. Ele te ama. Vá, cora, porque ele vai te abraçar. Ele vai te encher dos beijos de amor, de compaixão. Não interessa o que você tenha feito, percebe? Então, os entendidos, eles dizem que o pai saiu correndo ao encontro dele porque naquela época, quando alguém fazia tipo de loucura que o filho fez para com o pai, ele será apedrejado até a morte. Então, se o pai vai correndo atrás do filho, é para quê? É para impedir que a vizinhança tome a atitude de apedrejar o filho. Ou seja, independentemente de você ter cometido vários tipos de pecado, nenhuma maldição, nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma ira ou juízo de Deus virá sobre ti. Porque foi sobre Cristo na cruz. E Ele não permitirá que os irmãos se levantem apontando o dedo para ti. Ele não permitirá, porque Ele é que nos justifica. E se Ele nos justifica, quem intentará acusação contra nós? Então, essa é a loucura de Deus. Uma das loucuras de Deus, na verdade. Ele te ama independentemente dos teus pecados. Ele te perdoa independentemente da quantidade dos teus pecados. Ele te aceita independentemente daquilo que você tenha feito de errado. Os teus pecados, passado, presente e futuro, foram completamente perdoados. Você é amado. No dia da crise, declare que você é amado. Eu deixei aqui um quadro. Consegues ver aí, as escritas estão aí. É um quadro que tem uma frase poderosa que eu gostaria que você declarasse todos os dias que você se encontrasse no meio da crise, da angústia. Declare sempre que Deus é bom. Ele te ama. Está à procura de uma maneira para te abençoar. Declare essas escrituras. Declare. Se possível, aí mesmo declare. Deus é bom. Eu sou amado. Ele está à procura de uma maneira para me abençoar. Deus, Ele não mudou o olhar que Ele tem para contigo. Sempre o olhar continua sendo o mesmo. Você é amado.